Olá, o J mais ABC desta terça-feira, 9 de dezembro, está começando. As notícias sobre o cenário político da região, hoje direto da Câmara de São Caetano do Sul. A previsão do tempo para esta quarta-feira. Centros públicos da região contam com mais de 2.800 vagas para emprego em diversos níveis de formação. Hoje, em nossos estúdios, vamos conversar com o consultor empresarial, Dr. Eric Ferreira Silva. E ainda, o governador do estado, Geraldo Alckmin, participa da reabertura do monumento Obelisco aos Heróis da Revolução Constitucionalista de 1932. E ele, Leandro Amaral, traz as informações do cenário político da região. Hoje ele está em São Caetano e fala conosco direto da Câmara. Olá, você que acompanha o J mais ABC, muito boa noite a todos do estúdio. Falamos diretamente da Câmara de São Caetano do Sul, onde nesta terça-feira, como de costume, acontece a sessão da Câmara. Mas o atípico desta terça é porque hoje acontece a última sessão do ano. E por que eu falo no presente? É isso mesmo, já estamos aí passando das 7h30 da noite, quase 8 horas da noite, e os trabalhos aqui no plenário ainda continuam. A sessão deve se prolongar aí até o final da noite, cerca de 10h30 da noite. E por que tudo isso? Porque os vereadores têm que limpar a pauta para iniciar o recesso. O recesso entre aspas, né? Porque encerra-se o trabalho deliberativo, ou seja, discussão de projetos em plenário, mas na próxima segunda tem a eleição da mesa diretora. Os vereadores, os 19 parlamentares, vão escolher presidente, vice e os 2 secretários que integram a mesa diretora. Mas na pauta de hoje ainda, e por isso o trabalho até tarde, 2 sessões extraordinárias, justamente para tirar da frente, para materializar 2 projetos que a gente tem falado há tempos aqui. Primeiro, o orçamento municipal de 2015, cerca de R$1 bilhão que a prefeitura prevê como receita para 2015, ou seja, se não aprovar o orçamento, os vereadores não entram em recesso, mas isso vai acontecer ainda esta noite, bem como o polêmico projeto do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, que, como a gente já mostrou aqui também, tem uma queda de braço entre situação e oposição. O governo diz que vai ser apenas uma correção da inflação, 6% a 7%, e os vereadores da oposição dizem que vai acontecer um aumento real aí significativo, em alguns casos podendo superar o índice de 20% de aumento para o imposto no exercício do próximo ano. Mas esses temas vão passar, até porque o prefeito Paulo Pinheiro tem maioria. Dos 19 vereadores, 14 são da base governista e por isso esses 2 temas serão sacramentados até o final de noite nesta sessão estendida. Agora no giro regional, saindo de São Caetano, passando para Mauá. Mauá é a 4ª cidade do ABC a definir o presidente da Câmara. Já temos o escolhido em Rio Grande da Serra, em Ribeirão Pires e em Santo André, como vocês acompanharam ao vivo em tempo real. Nessas 3 cidades que eu citei agora, houve uma queda de braço e a Câmara escolheu um nome contra a vontade do Executivo, contra a vontade do prefeito ou do governo. No caso da escolha de hoje em Mauá, que aconteceu agora à tarde, não houve esta sequência, digamos, de queda de braço. Prefeito Donizete Braga, do PT, conseguiu emplacar como presidente da casa um vereador petista, o Marcelo de Oliveira, que conseguiu então aí se eleger e vai comandar a Câmara de Mauá no biênio 2015-2016. Então, agora faltam aí 2 cidades do ABC, ou melhor, 3, que vão definir na próxima semana. São Caetano, que a gente fala neste momento, e São Bernardo, escolhem o presidente na segunda, dia 15, ambas na parte da manhã, e por fim, Diadema elege o presidente na quinta-feira, dia 18. Importante também destacar que em São Bernardo, onde nós estaremos amanhã, quarta-feira, o trabalho também deverá ser prolongado, assim como acontece nesse momento aqui em São Caetano. Em São Bernardo, os trabalhos abrirão amanhã às 9 e deverão seguir até o início da noite. Os vereadores vão abrir sessão permanente, porque também tem que limpar a pauta. Só para você ter uma ideia, tinham 12 projetos na ordem do dia, hoje desceram mais 11 e amanhã os vereadores vão ter que, meus amigos, se debruçarem sobre 23 projetos. Tem IPTU,
tem ISS, tem doação diária ali no final da Pereira Barreto para o escritório do Sebrae do ABC, enfim, muitos projetos polêmicos. Por isso, a TV Mais, como acompanhou e segue acompanhando hoje aqui em São Caetano, também vai acompanhar em São Bernardo nesta quarta-feira, e você, claro, do J Mais ABC, fica sempre ligado, tá ok? Voltamos direto aos estúdios, até amanhã, se Deus quiser, e seguimos nesse trabalho de fôlego. É com vocês no estúdio. Obrigado, Leandro Amaral. Nesta semana, os centros públicos da região contam com mais de 2.800 vagas de emprego para diversos níveis de formação, com ou sem experiência anterior. O Centro Público de Trabalho e Renda de São Bernardo recebe mais de 130 vagas. Padeiro confeiteiro, gerente administrativo, auxiliar de linha de produção e auxiliar de escritório são as principais ofertas durante esta semana. Para preencher a ficha de cadastro, os trabalhadores devem comparecer à Central de Trabalho e Renda, na Rua Marechal Deodoro, 2316, no centro, ou na unidade da Subprefeitura do Riacho Grande, na Avenida Araguaia, 265. Já em Santo André, são 486 novas vagas cadastradas no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. Entre as oportunidades estão os cargos de operador de lojas, auxiliar administrativo e porteiro. Os trabalhadores podem procurar um dos postos de atendimento na Avenida Arthur de Queiroz, 720, no bairro Casa Branca, ou na Rua Sigma, 300, na Vila Mazei. E para se candidatar é necessário que o trabalhador leve RG, CPF e carteira profissional no atendimento do município de interesse. O governador do estado, Geraldo Alckmin, participou nesta terça-feira da reabertura do monumento Obelisco aos Heróis da Revolução Constitucionalista de 32. O espaço ficou fechado à visitação pública por 12 anos. Olha, hoje é um dia de grande importância para São Paulo, para todos os brasileiros de São Paulo, para o nosso país. A reabertura para a visitação começa hoje já, será aberto todos os dias das 10 da manhã às 4 horas da tarde para a visitação do mausoléu. Este é o segundo maior monumento do mundo, menor apenas do que Taj Mahal na Índia, 1.932 metros de área, o obelisco com 72 metros de altura, uma obra extraordinária e principalmente pelo que ela sintetiza. Então, ela tinha problema de infiltração, problema até de riscos aqui do monumento. Então, foi feita o investimento, 11,4 milhões de reais. Primeiro contratamos toda a parte de arquitetura para fazer um projeto bem feito. Depois o restauro completo de uma obra tombada, como é aqui o mausoléu dos heróis da Revolução de 32. E a seguir, a previsão do tempo e as notícias do esporte na região. Não saia daí, a gente volta já já. A terça-feira foi de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva durante a tarde e também agora à noite. E para a quarta-feira o tempo segue sem alterações. Em São Caetano, vocês vão ver aí, a mínima será de 20 graus e a máxima de 28. Na capital, mínima prevista de 20 graus e máxima de 29 graus. Já no litoral paulista, no Guarujá, as temperaturas devem oscilar entre 22 graus de mínima e 29 graus de máxima. No interior paulista, na cidade de São Carlos, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Agora o J Mais ABC abre espaço para os destaques do esporte da nossa região. A equipe de handebol masculino de São Caetano sagrou-se campeã da 15ª edição da Copa de Handebol na cidade de São Roque.
Em partida disputada entre as cidades de São Caetano e Lucélia, o time do ABC venceu por 36-24 e foi o vencedor invicto do torneio. No feminino, São Caetano também fez bonito ao conquistar o vice-campeonato em disputa na final com o Jundiaí, pelo placar de 15-18 para as jundiaienses. O torneio teve a participação de equipes de 17 municípios do estado, totalizando 300 atletas. Aproveitando o mês de conscientização e combate à AIDS, São Bernardo intensificou as ações de combate à doença no município. Na quarta-feira, dia 10, serão realizados testes rápidos de HIV durante a Feira Livre Noturna ao lado do ginásio poliesportivo. Das 5 da tarde às 9 da noite, trabalhadores do Centro de Aconselhamento e Testagem irão atender os munícipes dentro de um consultório móvel. O método permite que o resultado saia em aproximadamente 15 minutos e, se o paciente for diagnosticado com alguma doença, seja encaminhado para o tratamento adequado. A Feira Livre Noturna acontece ao lado do ginásio poliesportivo, que fica na Avenida Kennedy, em São Bernardo. Os vereadores de Santo André aprovaram um projeto de lei que passa ao Instituto A Casa do Jardim o terreno que era do Lions Clube Campestre pelo período de 30 anos. O Instituto A Casa do Jardim atualmente cuida de 90 crianças carentes. De segunda, quarta e sexta, após a escola, essas crianças recebem acompanhamento psicológico, aprendem diversos idiomas, ganham alimentação e, quinzenalmente, recebem cesta básica. A fundadora da casa, Kátia Carvalho, nos contou as mudanças que o Instituto terá a partir de 2015. Então, o Lions Campestre cedeu o terreno para a gente vai trabalhar em parceria com o Lions. Aí a gente vai vir para esse terreno, a gente vai fazer um muro, adaptar para atender as crianças. Qual que é o tempo previsto para vocês se mudarem definitivamente para cá? Eu acho que até o final de fevereiro, assim, para a gente se livrar do aluguel, né? Mas primeiro a gente precisa fazer um muro, porque a molecada vai pular cedo, que a molecada é meio terrível. E como tem 3 cachorros aqui e eu tenho uma na Casa do Jardim, a gente precisa de um canil, montar um canil para eles. E qual que está a sua expectativa para cá, a sua e das crianças, né? A gente nem dorme, porque lá é muito pequeno, então eles ficam nas salas, tem um quintal muito pequeno. Aqui eles vão ficar loucos. Tem uma pista para caminhada, que eles vão trazer as bicicletinhas, tem lugar para jogar futebol. Então serão atividades com essa parte de recreação. E a chegada do final do ano traz também na época de formaturas. No último sábado foi a vez dos mais de 70 alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade de São Caetano receber os tão esperados e merecidos diplomas. Professores, formandos e familiares lotaram o auditório do campus Barcelona da Universidade de São Caetano para prestigiar as homenagens e a entrega dos certificados de conclusão de curso. Ao longo de 2 anos, foram lecionadas disciplinas como Direito, Saúde, Atividades Esportivas e Culturais. A UNAT atende os munícipes com mais de 50 anos, dispostos a compartilhar conhecimentos. E a seguir vamos receber em nossos estúdios o consultor empresarial, Dr. Eric Ferreira Silva. Não saia daí, a gente volta já já. Muito bem, antes de entrevistar o Dr. Eric Ferreira, eu acabo de receber uma carta aqui da Associação de Famílias de Rotarianos do Rotary Clube de Santo André, assinado pela presidente Inesita Awad, que esteve aqui com a gente divulgando o bazar, e ela escreve na carta o seguinte, endereçada à TV+. Queridos parceiros e amigos, queremos agradecer em nome de nossas crianças da APAI todo o carinho com o qual atenderam o nosso pedido de ajuda. Sem ele, jamais alcançaríamos o sucesso do nosso bazar. Trabalhamos durante um ano com muito amor e principalmente com a valiosa ajuda de todos. Nossas mãos trabalharam muito, porém foram suas mãos generosas que fizeram o sucesso do evento. 490 pessoas compareceram ao bazar e vendemos tudo. O bingo e o chá foram espetaculares. E melhor ainda, chegaremos, se Deus quiser, aos 50 mil reais. Conseguimos, assim, um excelente resultado. A união faz a força, vocês foram ótimos. Que recebam de Deus neste Natal o pagamento com muita saúde, paz e alegrias com todos os seus familiares e amigos. Feliz Natal até 2015. Beijos em seus corações, Inês Shedid Awad. Obrigado, Inesita Awad.
O mérito é dessa criançada toda e de vocês que fazem o trabalho. A TV Mais só cumpriu com a sua obrigação. Agora vamos conversar e receber em nossos estúdios o consultor empresarial, Dr. Eric Ferreira Silva. Bem-vindo, Dr. Eric. Boa noite, Joaquim. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui no J Mais ABC. Ótimo. Eu tive hoje cedo na sede do Consórcio Intermunicipal da Agência de Desenvolvimento Econômico discutindo a situação dos químicos, que está terrível. Estão prevendo 1.500 demissões até dezembro. Terminar o ano com menos 1.500 postos de trabalho. Sem terrível. contar os 12 mil desempregados já na indústria automobilística. Sim, no geral. Agora, eu conversei lá com o diretor do CIESP de Santo André, né? Diretor Emanuel Teixeira. Grande amigo. E ele me falava de um caso, estou para fazer uma entrevista grande com ele, que o governo do estado tem levado a protesto dívidas de ICMS. Sim. E isso vai parar na Serasa. É. Outras instâncias de poder têm feito o mesmo. Sim. Isso é legal, doutor? Joaquim, pois é, essa questão muitos estão me perguntando, inclusive o seu Emanuel Teixeira, diretor do CIESP de Santo André, que é um grande amigo, também tem me consultado. Bom, vamos colocar para o telespectador o que está acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo, na minha forma de pensar, na minha forma de poder refletir sobre isso, é um grande absurdo. E eu vou explicar o porquê. O que acontece? Nós temos no Brasil a Lei 9.492 de 1997, que essa lei ela trata sobre a questão do protesto, né? Como o regimento para protestar, como que você faz para poder, o título que pode ser protestado, enfim, ela trata essa lei toda sobre a questão de protestar um documento, um título, um cheque, uma duplicata. O que acontece? No artigo 1º desta lei de protesto tem um parágrafo único, que ele foi modificado, ele teve uma alteração, que ficou mencionado que o governo ele pode protestar títulos. Porém, essa modificação, Joaquim, ela foi com base na lei 12.767 de 2012. Vou repetir, a lei 12.767 de 2012, que colocou, então, uma alteração no parágrafo único do artigo 1º da lei de protesto, que os governos municipal, estadual e federal podem protestar seus títulos. Joaquim, olha a aberração que está acontecendo. Essa lei de 2012, na verdade, ela é uma lei que se trata, ela era uma medida provisória que foi convertida em lei. Vejam só, uma medida provisória foi convertida em lei, só que ela trata única e especificamente da extinção da concessão de serviço público ligado à energia elétrica. Ou seja, só serve para protesto nesse caso. Neste caso. Então, por exemplo, no Brasil, quem produz energia elétrica é Furnas. E ela vende, então, essa concessão, ela vai para a Eletropaulo, Electro... Para as distribuidoras. Para as distribuidoras. Dentro disso, a extinção da concessão de serviço público, se ficou tendo algum dividendo, então o governo ele poderia estar protestando isso. Então, esta lei... Essa lei 12.767 de 2012, ela só trata sobre a questão da energia elétrica. Aí o pessoal pegou carona nessa lei. Pegaram e já carona emendou. nessa lei e olha, estão protestando. Isso daí serve para você, telespectador do J Mais ABC, cidadão comum, comerciante, empresário. Ou seja, quem está na dívida ativa corre o risco de ser protestado. Joaquim, se a pessoa não pagou IPVA, o governo vai lá e protesta. Se a pessoa não pagou IPTU, o município vai lá e protesta. IPTU, ISS, IPVA, ICMS. ICMS está tendo uma enxurrada de protestos do governo do estado de São Paulo, que é ilegal. É ilegal. Isso não cabe, não pode. Uma informação muito importante para você, telespectador do J Mais ABC. Posso colocar até aqui em primeira mão, o Tribunal de Justiça de São Paulo já deu uma decisão e na decisão os desembargadores eles colocaram que não tem lógica esse protesto, porque a lei que modificou esse parágrafo único, ela não tem vínculo com os títulos de tributo. Ela é ligada à questão de energia elétrica. Então, se ela está ligada a uma questão da energia elétrica, o governo estadual, federal, municipal, eles não podem protestar certidão de dívida ativa.
que é no caso ICMS, IPI... Qualquer imposto, taxa devida qualquer imposto, qualquer tributo. Poder público. Então, o que acontece? Na verdade, o que está acontecendo é que os governos estão entrando desta forma, que é ilegal, eu repito, é inconstitucional isso. Você pode pleitear o seu direito judicialmente, você vai vencer essa ação. Porém, e aí a medida o que é? Uma medida cautelar? Não, entra, tem ação própria para isso, certo. E pede também de imediato uma liminar para tirar esse protesto. E quando o empresário pede a liminar, ele tem que depositar em juízo? Não, nessa questão não. Porque o que acontece? Na verdade, o governo está querendo cortar caminho e protestar para a pessoa ir lá, pagar e retirar o título. O caminho que existe, o tribunal já decidiu e colocou isso na sua decisão, que o caminho correto para qualquer governo buscar é a execução fiscal, não isso que estão fazendo. A impressão que passa é que os governos, sejam eles de que partido for, de que cor política for, eles querem acabar com a atividade produtiva. Exatamente. Incentivar só a especulação, vender os nossos commodities para fora e acabar com tudo o que é empresa que queira produzir e gerar emprego, né? Isso é a complicação. Doutor Eric, eu ficaria aqui mais algumas horas, mas infelizmente o jornal chegou ao final. A gente vai te entrevistar mais vezes aqui no J+. Obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço. Se quiser ler mais, por favor, acesse no Facebook EFS Assessoria e Consultoria Empresarial. Lá tem um artigo muito grande meu a respeito disso. Tá ótimo. Doutor Eric Ferreira Silva conversou com você aqui no J+ ABC. E uma última notícia, infelizmente muito triste. Hoje, por volta das 5 da manhã, uma moradora de Santo André morreu durante tentativa de assalto na Rua Vergueiro, Zona Sul de São Paulo. A engenheira mecânica Deise Varim, de 40 anos, foi cercada por assaltantes que estavam de moto e atiraram na vítima. Ainda não se sabe se ela reagiu e acabou atropelando a moto ou se nem chegou a reagir e mesmo assim foi baleada. Deise morava em Santo André e levava os pais ao médico. Ela chegou a ser socorrida ao pronto-socorro de Heliópolis, mas não resistiu aos ferimentos. O delegado Paulo Roberto de Oliveira, do 95º Distrito Policial de Heliópolis, investiga o caso. O J+ ABC desta terça-feira fica por aqui. Você pode rever o nosso jornal à meia-noite. Muito obrigado pela companhia e eu te convido para a edição desta quarta-feira, ao vivo, às 7h30 da noite, aqui. Até mais.